Ele. Ele é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Eu queria convidar o pastor Celestiano para estar orando pelo Deus, sua fé do pregador dessa noite. Aleluia, glória a Deus. Grato, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Estás mandando Pai do Senhor nesta noite. Como é maravilhoso nós estar 24 horas nas nossas vidas, adorando a nossa Senhor Deus, neste momento, meu Pai. O Senhor possa, pelo poder da tua palavra, Senhor, nos abençoar, Papai querido, os dizimistas desta casa, os ofertantes, meu Deus, aleluia, para que nós podemos nos continuar, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome da tua palavra. Glória a Deus. Ainda, meu Deus, está o teu filho amado, Papai querido, o nosso irmão Leandro, Senhor Deus, que vai estar administrando a tua palavra nesta noite, Senhor. E eu creio, meu Pai, em nome de Jesus Cristo nesta noite. Receba o servo do Senhor com as palmas, em nome de Jesus. Eu só os irmãos para a paz do Senhor. Glória. Os irmãos para lermos a palavra do Evangelho de Marcos, Aleluia, glória a Deus. capítulo 9, nos versículos 2 ao 13. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 ao 13. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A transfiguração de Jesus. Aleluia. Marcos 9, 2 ao 13. Oh, glória a Deus. E Aleluia. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um monte alto, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Aqui no versículo 2 diz que 6 dias depois, Jesus ele subiu no monte com Pedro, Tiago e João. O que tinha acontecido 6 dias antes? Eles estavam na cidade de Cesareia de Filipe, e Jesus ele interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: Uns dizem que tu és Elias, outros dizem João Batista, Isaías, Jeremias ou algum outro dos profetas. Eles disseram, citaram esses nomes de pessoas e homens de Deus que já tinham falecido, que as pessoas estavam dizendo que esses eram Jesus.
Se essas pessoas que eles estavam dizendo, Jeremias, Isaías, João Batista, porque João Batista já tinha sido assassinado por Herodes, já tinha sido mandado ser degolado, já tinha morrido nessa altura, ele citou o nome dessas pessoas que já tinham sido mortas, já tinham morrido, dizendo que eram Jesus. Então eles estavam, de certo modo não, eles estavam literalmente crendo e dizendo que Jesus Cristo, ele era ou a reencarnação de João Batista, ou Jesus Cristo ele era a reencarnação de Jeremias, ou ele era a reencarnação de um dos profetas. Ou seja, aquele povo era um povo de crença reencarnacionista. Aquele povo era um povo de uma crença espírita. Era um povo que estava acreditando que cria na reencarnação. A reencarnação é uma crença espírita que diz que quando você morre, você nasce de novo em outro corpo, em outra vida, no sentido de querer melhorar, de você se aperfeiçoar. Se nessa vida você não conseguir um aperfeiçoamento, na outra vida você vai ser uma pessoa melhor e você vai se aperfeiçoando até você conseguir uma estatura de pessoa perfeita, até você conseguir atingir a perfeição. Isso é o que a reencarnação ela prega. A reencarnação ela vai de contrário com o Evangelho, porque quem crê na reencarnação não crê no sacrifício de Jesus Cristo. Porque se nós dizemos que a reencarnação é real, nós estamos negando a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Porque quando nós dizemos que cremos na reencarnação, e a reencarnação diz que uma vida após a outra traz um aperfeiçoamento ao homem, mas o sacrifício de Jesus Cristo, ele trouxe a salvação a toda a humanidade. Assim podemos ter a eterna salvação em Jesus Cristo, a reencarnação. Então, ela está negando a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Era um povo que não acreditava, que não cria na eficácia do sacrifício que Jesus ele haveria de fazer. Não acreditava nas profecias dos profetas acerca de um Messias. Aquele povo estava lá naquela crença espírita, na crença da reencarnação. Era um povo perdido. Assim como o povo de hoje é um povo perdido. Assim como também muitos hoje creem na reencarnação e também creem em outras coisas. A humanidade de hoje está perdida como a humanidade daquela época também estava perdida. E só tem esperança quando alguém chega com a mensagem do Evangelho, quando chega com a mensagem da verdade, a mensagem do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Lá na minha cidade, a cidade de Jaú, a cidade onde eu moro, nós evangelizávamos com um grupo de pessoas lá na praça, a Praça da República, chamada Praça da República, que é a praça principal da cidade de Jaú, onde tem o maior fluxo de pessoas. Nós fazíamos ali todos os sábados à tarde o culto ao ar livre, evangelizávamos, e com o nosso culto, com o nosso evangelismo, nós evangelizávamos os mendigos, evangelizávamos pessoas drogadas, evangelizávamos pessoas pessoas simples de todos os meios. Tinha o líder do nosso grupo, eu cheguei nele um dia. Nós estamos com o nosso evangelismo alcançando os drogados, alcançando os mendigos, alcançando todos os tipos de pessoas simples. Isso é muito bom. Nós temos que continuar com esse trabalho. Mas eu tenho uma preocupação muito grande. E aquelas pessoas da alta sociedade, as pessoas ricas, os intelectuais, os ateus, como que nós vamos chegar a eles? E chegando a eles, que palavra que nós vamos usar? Que palavra nós vamos trazer a ele? Porque Jesus Cristo, ele veio para toda a humanidade, ele ama a todos, ele quer salvar a todos. Ele olhou para mim e disse: esse tipo de gente a gente não precisa evangelizar. Mas Jesus, ele ama eles e veio salvar a eles também. Nós temos que trazer o evangelho às pessoas. Aos ricos que com o seu dinheiro pensam que tudo pode comprar, mas na verdade estão caminhando para o inferno. Aos intelectuais que com a sua inteligência pensam que tudo pode responder, mas na verdade estão caminhando para o inferno. O ateu que pensa que só com a materialidade está tudo bem, está tudo certo, mas ele também está caminhando e com passos longos para o inferno. Nós temos que trazer a mensagem do Evangelho a estes. Aquele povo estava perdido porque estava crendo na reencarnação. Era um povo de crença espírita. Então 6 dias depois, Jesus subiu ao monte com os discípulos. E eles estavam ali no monte
com Jesus Cristo. E eles começaram a orar. De repente, as vestes de Jesus ficaram brancas, como nenhum lavadeiro da terra poderia branquear. Glória a Deus. E as vestes deles ficaram resplandecentes, a veste de Jesus ficou resplandecente, muito reluzente, talvez até ofuscava a visão deles. Ou seja, Jesus Cristo, ele se mostrou de dentro para fora, ele se mostrou a sua glória. A palavra de Deus diz que quando, no dia do arrebatamento, assim tal como ele é, nós seremos semelhantes a ele, porque aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então a morte será tragada pela vitória, o aguilhão do pecado será destroçado e será destruído. E naquele momento Jesus Cristo ele fez uma demonstração do que seria aquilo. Ele se transfigurou diante dos discípulos e o seu aspecto modificou-se. E a palavra de Deus diz que apareceu Elias e apareceu Moisés ali no monte com Jesus. Elias, ele é um homem que não provou a morte. Elias, ele foi assunto aos céus ainda vivo. Mesmo vivo, ele não provou a morte, ele foi assunto aos céus. E ele tinha subido aos céus já há aproximadamente 700 anos. Apareceu também Moisés. Moisés já era um homem morto. Ele já tinha morrido há aproximadamente 1700 anos. Mas Elias e Moisés estavam ali no monte com Jesus. E eles conversavam acerca da crucificação de Jesus, do que Jesus ainda haveria de passar. Elias, aqui na terra, ele era um homem que ele não brecava a sua língua. Ele era um homem que não tinha papas da língua. Ele não tinha medo de falar a verdade. Quando Elias estava aqui nesse mundo, o rei de Israel era o rei Acabe, e ele era casado com Jezabel. Jezabel não era do povo de Israel, e ela trouxe a idolatria de Baal para o povo. E ela instigava o rei Acabe a trazer para Israel também essa idolatria. E isso acontecia. Mas só que Elias era um homem de Deus, e ele não se conformava com isso. E ele andava por Israel falando a verdade. E um dia o rei Acabe e o profeta Elias se encontraram. O rei Acabe disse a Elias: então é você que é o perturbador de Israel? Elias respondeu para Acabe: o perturbador de Israel não sou eu, o perturbador de Israel é você que trouxe o pecado para esse povo. Quem perturba a igreja não é aquele que diz a verdade. Perturba a igreja é aquele que aceita o pecado na vida do irmão, é aquele que vive no pecado, é aquele que aceita o pecado no meio da igreja, é aquele que coloca a sua mão na cabeça daquele que anda no pecado. É ele que perturba a igreja, que perturba a obra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram que Elias havia de vir. E quando João Batista estava para nascer, foi profetizado que ele viria na mesma virtude de Elias. Ou seja, Elias ele não era uma reencarnação, João Batista ele não era uma reencarnação de Elias, mas ele veio para continuar o propósito, o ministério de Elias, e ele veio na mesma virtude de Elias. E João Batista ele demonstrou ser perfeito continuador do ministério de Elias, porque qual era Elias, João Batista também era. Ele não tinha papas na língua, ele não tinha medo de falar a verdade, ele olhava nas pessoas e falava a verdade. Ali estava lá o rei Herodes, ele estava com a mulher de seu irmão, e ele viu, ele falava na frente de todo mundo: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. As pessoas iam lá ver o seu batismo, ele dizia: o machado está posto à raiz das árvores, a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele era que nem Elias, ele falava a verdade, ele não tinha medo de falar a verdade, ele tinha uma palavra contundente, e com afinco ele falava a verdade. Quando os escribas e fariseus iam lá, ele também não tinha medo, ele falava a verdade na cara deles: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo nesta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado está posto à raiz da árvore. Ele demonstrou ser perfeito continuador. E o outro que apareceu ali no monte, Moisés. Moisés ele era uma simbologia de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo ele trouxe a graça, Moisés ele trouxe a lei. Moisés trouxe a lei, Jesus Cristo ele trouxe a graça.
lá no capítulo 18 de Deuteronômio, ele disse que no meio do povo não haja provisionador, não haja aquele que consulte espíritos, não haja aquele que fale com mortos, ou seja, em outras palavras, não haja pessoas que pratiquem o espiritismo. No versículo 10 ao 14 do capítulo 18, ele fala sobre isso. E lá no versículo 15, ele já diz: no meio de vós o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouve. Esse profeta era Jesus, ele já estava falando, ele estava profetizando acerca de Jesus, porque ele trouxe a primeira aliança. Jesus Cristo trouxe a segunda aliança, ele trouxe a lei. Jesus Cristo, ele trouxe a graça. E a lei é a sombra da graça, e a lei é a simbologia da graça. Assim como a Páscoa, ela é uma simbologia da Santa Ceia. E tudo que está na lei aponta para o que está na graça. Então, do mesmo modo que Moisés era o profeta da lei, Jesus Cristo era o profeta da graça. E Moisés, ele era uma simbologia de Jesus Cristo. E assim como João Batista, ele veio para preparar o caminho de Cristo, porque os escribas e fariseus iam lá perguntar para ele: quem você é? Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Cristo. Eu não sou o Cristo, mas eu vim preparar o caminho dele. E ali estava Elias e Moisés, que simbolizava João Batista, simbolizava Jesus Cristo. Mas aqui nós estamos falando acerca do Espiritismo, que falando da reencarnação. Mas um outro aspecto do Espiritismo também é falar com os mortos. E ali estava Elias, que ele foi transladado aos céus há aproximadamente 700 anos. E ali também estava Moisés, que ele estava morto há aproximadamente 1700 anos. Será que Jesus ele estava fazendo uma sessão espírita ali? É claro que não. Eu já citei uma passagem da Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao 14. A palavra de Deus condena essa prática. Porque quando você tenta falar com o espírito de uma pessoa morta, o que acontece na verdade é um demônio que se apodera daquele médium e fala pela boca dele, se passando por aquela pessoa morta para enganar você. Pense você tem o seu filho, você olha para ele, quando ele conta uma mentira, você percebe quando ele está mentindo. Você tem seu esposo, sua esposa, só de você olhar na cara dele ou dela, você percebe quando ele está triste, quando ele está feliz, quando ele está de qualquer jeito, você percebe. Os demônios, o diabo, são seres muito mais inteligentes do que nós. Eles têm milhares de anos. Eles são estudiosos do comportamento humano. Eles sabem o que nós estamos pensando. Tem gente que fala que se a gente orar com a boca fechada, o diabo não sabe. Talvez ele não ouve mesmo, mas ele sabe o que nós estamos pensando. Se ele bater o olho em você, ele sabe o que você está pensando. Ele é muito sábio, ele tem milhares de anos, ele é estudioso do comportamento humano. E uma pessoa que já morreu, ele sabe todo o comportamento dela. E quando você tenta consultar uma pessoa morta, ele sabe como aquela pessoa era. E ele imita aquela pessoa incorporando naquele médium que está se passando, que está ali. E você acaba sendo enganado. E você acaba entrando nesse engano e ficando cada vez mais longe da salvação. Mas agora Jesus Cristo, Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele pode conversar com o espírito de uma pessoa morta. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, quando na crucificação Ele desceu às partes mais profundas da terra e Ele pregou a chave da vitória, a chave da morte e do inferno, porque nele está todo o poder, e Ele pregou o Evangelho para todos aqueles que estão lá. Jesus Cristo, Ele pode falar com o espírito de alguém que já morreu, mas nós humanos não. E se nós tentarmos, nós seremos enganados pelo inimigo. E Jesus estava ali conversando com Elias, conversando com Moisés acerca da ressurreição. Quando eu citei no começo a parte de Cesareia de Filipe, quem dizem os homens que eu sou? Jesus perguntou. Um Elias, outros
um dos profetas, outro João Batista. Eles estavam colocando Jesus em igualdade a eles. E ali no monte também aconteceu o mesmo. Pedro disse: Senhor, o Senhor não quer que a gente faça uma tenda, três tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés, colocando Elias e Moisés no mesmo nível de Jesus. Mas só que aconteceu, apareceu uma nuvem e ouviu uma voz do céu: Eis que é meu filho amado, a ele ouve. Não se falou nada de Elias, não se falou nada de Moisés, mas se falou de Jesus. E aquela nuvem desapareceu, e cadê Elias? E cadê Moisés? Só ficou ali Jesus, demonstrando e simbolizando que Jesus ele está acima de tudo. E ninguém está em pé de igualdade a Ele. E quantas pessoas colocam outras coisas em pé de igualdade a Jesus Cristo? Outras pessoas colocam até dogmas religiosos em pé de igualdade com Jesus Cristo. Se eu fizer isso, eu alcanço a graça. Se eu fizer isso, eu alcanço a salvação. Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário. Basta somente crer e se arrepender dos seus pecados, você tem o perdão. Não precisa você fazer isso ou aquilo. O que a gente faz por gratidão a Deus, com coração voluntário. Nada pode mudar o que Jesus Cristo fez. O sacrifício de Jesus está acima de tudo. Jesus Cristo ele está acima de tudo. Nada está em pé de igualdade com Ele. Aleluia, glória a Deus. Se você morrer nessa noite, se você partir para a eternidade essa noite, você está preparado? Será que você coloca outras coisas em pé de igualdade com Jesus? Se você coloca, você não está preparado. Se você acha que as suas obras podem te salvar, você está colocando as suas obras em pé de igualdade com Jesus, igual os discípulos, igual aquele povo perdido estava fazendo. Você não está salvo. Se você morrer agora, onde vai ser a sua eternidade? No inferno, no lago de fogo e enxofre, ou na glória no céu com o Senhor Jesus Cristo? O que importa é o que vivemos aqui na terra, onde vivemos e como vivemos, não importa. O que importa é o que vai ser da nossa eternidade. Porém, o que define isso é a nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo, do nosso coração sincero a Ele, e não ficar colocando o nosso coração em outras crenças, outras coisas que não agradam a Deus. Esse povo tinha uma crença espírita, cria em reencarnação, cria em consultar espíritos de mortos, mas Jesus Cristo ele subiu ao monte da transfiguração, ele trouxe Elias, ele trouxe Moisés, para mostrar que ele está muito acima da reencarnação e que ela não existe. Para mostrar que ele é superior a qualquer espírito de mortos. Para que consultar, para que querer consultar um espírito de um morto, se nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que nos amou, aquele que nos salvou e deu a vida por nós? Para quê? Jesus Cristo, Ele nos é suficiente. Nada está no mesmo nível que Ele. Nada é superior a Ele. Nós temos a Ele. E tudo é para Ele, tudo é dele e tudo é por Ele. E nós temos que dar glória e honra ao nome dele. Eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fica de pé para nós nos adorar o nosso Salvador Jesus Cristo nessa noite. Nossa mãe vai estar nos adorando, nosso Senhor, aleluia.